saber que poderia ter um espaço para as minhas dogs, porque hoje a gente sabe que mudou muito a relação do animal de companhia com a família, né? Então, assim, por ser veterinário, por ter atuado em clínica, depois em laboratórios, depois casei com um médico, então tive a experiência de ter um médico dentro de casa, que hoje é o pai do meu filho. Trabalhei no centro de rinite do Hospital IPO, então lidando com as pessoas da área de saúde, sempre muito perto delas, eu comecei a perceber que faltava alguém que cuidasse de quem cuida. Então, a gente percebe que tem uma pressão muito grande com pessoas que lidam com saúde, tem algumas particularidades para esses profissionais, tem uma exigência muito grande do paciente, cada vez mais, né, porque a informação hoje ela está em todos os lugares disponíveis, então essa pessoa ela vem mais preparada, ela vem mais exigente, questionando mais o médico. O paciente já vai no Dr. Google, antes de sentar na frente do médico, ele já tem o diagnóstico, né? Ele já tem até o que ele tem que tomar, ele só quer saber se o médico vai acertar. Então é desafiador. Daí, junto com tudo isso, né, veio a pandemia, que trouxe mais forte a telemedicina, a questão do posicionamento digital e muitos encaixes, porque eu sei que, assim como a veterinária que a gente escolheu por ser muito apaixonado pelos animais, a grande maioria dos veterinários faz uma escolha por isso, mas depois se depara com um negócio. Agora tem que ser um gestor de pessoas, agora eu tenho que empreender. No nosso caso ainda, dos veterinários, é assim, eu escolhi fazer medicina veterinária, as pessoas falam, né, porque para não ter que lidar com gente, só que o cachorro não chega sozinho no hospital veterinário. Mas, porque no nosso caso, o paciente não é o cliente é o tutor, o paciente é o cachorro ou o gato, mas no caso de vocês, o paciente é o cliente. E ele quer tudo para ontem, ele quer mandar uma mensagem no WhatsApp, ele quer que seja respondido imediatamente. Então, assim, tem muita pressão hoje em cima dessa área de saúde. E aí eu comecei a pensar como ajudar esses profissionais. E é isso que eu faço hoje. Basicamente, é entender qual é o estado que essa pessoa está, a estrutura emocional que ela tem para lidar com toda essa pressão. Então, entender qual o momento, tanto do profissional quanto da empresa dele. Porque como na faculdade ele não teve como se comunicar, redes sociais, como vender, né? Fala em vender para médico e para veterinário, parece que é uma ofensa você vender. A gente tem que vender autoridade, vender segurança, vender confiança. Você tem uma solução de um problema de alguém. Então, se você não vende, você está evitando que essa pessoa possa resolver aquele problema. Então, é isso que eu faço. Eu ensino todas essas áreas que não é a área técnica. Porque hoje não basta você acertar um diagnóstico, você fazer uma cirurgia bem feita. Hoje você precisa trazer uma experiência impecável. Porque senão você pode até tecnicamente acertar, mas se a experiência em algum contato com a empresa, pode ser com a secretária, tiver algum ruído na comunicação, esse cliente não fica totalmente satisfeito. Então, o que eu faço é entender tanto a empresa quanto a pessoa, como é o momento atual, aonde ela quer chegar, eliminar alguns impedimentos, e a maioria é emocional, fazer um plano de ação, fortalecer as habilidades e fazer com que ela chegue nos objetivos. Viram que legal, gente? Carol, e você? Qual o objetivo principal da sua consultoria e do seu trabalho em clínicas? E eu queria saber se existe uma estratégia para aumentar esse faturamento. Como tornar o paciente cliente, né? Como trazer esse business para dentro da clínica? Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiro a Má pela sua oportunidade e por reunir, ela tem o poder de reunir muita gente maravilhosa num lugar só. E pela Laguna por ter aberto esse espaço incrível e ter criado empreendimentos que têm muito a ver com a nossa rotina. Então, já entrando na pergunta se é possível aumentar o ticket de uma clínica, sim, é possível, existem ferramentas para que isso aconteça. Claro que às vezes não é do dia para a noite, mas sim, é possível, com uma gestão estruturada é possível. Já entrando no que eu faço,
Eu faço uma gestão de clínica especializada em aumentar o ticket da sua clínica e trazer um público mais assertivo para a sua clínica. Eu aposto que muitos aqui já tiveram o paciente paraquedas, que caiu na clínica de vocês como se fosse um paraquedas mesmo. Ele não sabe direito quem você é, ele procurou uma especialidade, falou com uma amiga, e ele foi. E não sabe o valor que você tem no mercado, a sua trajetória. Isso dificulta uma venda. Então é muito melhor quando a gente faz um modelo de gestão estruturada que o paciente saiba quem é você. Ele se prepara para ir passar por consulta, te prepara para te ver. Então isso faz parte do modelo de gestão eficiente que a gente consegue sim, treinando equipes, também aumentar o ticket médio de vocês do dia a dia, seja de consultas ou procedimentos. Também vale a pena lembrar que o mercado de luxo, que hoje, aqui acredito que todos os médicos querem isso para a clínica de vocês, esse paciente luxo que consiga comprar os produtos que você ofereça, os melhores tratamentos possíveis hoje que tem no mercado, é importante ressaltar que tem alguns requisitos para a gente conseguir atrair esse público. E o primeiro deles é a emoção. Então, o paciente que consome, não só o paciente, nós mesmos que consumimos qualquer item, a gente precisa da emoção de estar comprando tal bem. Na consulta, no ramo médico, é a mesma coisa. O paciente precisa ter a emoção. Isso precisa estar em jogo. No mercado de luxo, a gente diz muito que o paciente, que o cliente, ele não compra a coisa, ele compra a história da coisa. Ele não compra um apartamento, ele está comprando um conceito de comunidade. Ele não compra uma joia, ele compra um momento especial que ele está marcando naquele dia. E para o paciente, isso também é importante. Desde o atendimento, desde a recepção. Às vezes você chega para fazer uma consulta com um profissional que você vai pagar R$800 numa consulta e é numa cadeira desconfortável, com uma secretária mal-humorada, mexendo numa agenda de papel. Você fala, nossa, como é que eu vim parar aqui, né? Então, esse preparo antes, entender quem é aquele profissional é muito importante, né? É muito importante. E quando a gente fala de atendimento, todos os médicos, eles vocês estão aqui se capacitando dia após dia, em congresso, vocês doam mais da metade do seu dia vivendo aquilo, vivendo no consultório, cuidando do paciente de vocês. É louvável isso. E muitas vezes, por mais que vocês tenham a técnica que tem, deem uma qualidade para o paciente de atendimento, chega na secretária, acaba o encontro. Ou ela demora para responder. Eu costumo brincar nessa questão de demoras para responder. Quando você entra para ver um filme, você está em casa, vou ver um filme no Netflix. Abriu o Netflix, aí fica lá Netflix de volta, Netflix. Meu Deus, meu marido tá ali. Eu falo, meu Deus, que internet ruim aqui de casa. Eu não consigo esperar 5 segundos. O mundo está muito rápido. Está muito imediatista. Todo mundo tem muita pressa. Exatamente. Uber, você pega um Uber, 10 minutos, o que você faz? Cancela. Aí se você não cancela o Uber, aí o carrinho tá parado ali. Aí eu fico, meu Deus, já mando mensagem. O que você faz? Manda mensagem. Ei, cadê você? Aí se ele não responde, o que você faz? Cancela a corrida. Porque o mundo hoje é imediatista. A paciente também. Então eu sei Por isso que a equipe é tão importante, né? Exatamente. Porque o médico ele tem que se dedicar ao atendimento ao paciente que está na frente dele. Exatamente. E nem sempre a consulta vai ser 30 minutos, vai atrasar, vai ter um problema maior, vai ser um paciente que requer mais atenção. E é nesse momento que a equipe pode agir, né, Carol? Exatamente. Por isso que é importante um treinamento eficaz e eficiente para secretárias ou concierges, né? Hoje eu gosto de chamar de concierge, porque secretária é aquela secretária padrão, que vai atender, vai agendar. A concierge não, o concierge está ali para servir. Então, a paciente, não é que a paciente não saiba esperar. Gente, a gente não espera 5 minutos, 10 minutos. Você acha que a paciente vai esperar meio período? Mandou mensagem de manhã, te não mandou, vai esperar à tarde? Não vai. O paciente quer resposta para ontem. Então, tudo isso é necessário um treinamento eficaz com quem está de frente ali com a paciente, que é o cartão de visita. Então, tem muitos médicos que relatam como é difícil essa organização, essa gestão com funcionários, e é importante citar a importância, né, do treinamento. Não tem como não fazer treinamento. Eu sei que gera aquela dúvida. Poxa, mas eu vou treinar ela para ela sair daqui 12 meses? Eu sei, é doído. E, infelizmente, sim, é necessário treinar. Porque os 12 meses que ela ficar com você com eficiência, você clínica, você médico, você
o cirurgião vai ganhar muito mais. E é cíclico. Ana, a gente ouve tanto falar em experiência do cliente. Isso existe na área de saúde? Como é que a gente faz isso com o paciente, né? Experiência. Isso existe? Então, o case assim, de sucesso, de experiência é a Disney, né? Tem o jeito Disney de encantar os clientes, mas tem também se Disney administrasse o meu hospital. Então, existe sim, né, uma maneira de você... Porque o que é uma experiência? Você até falou, né, Carol, que gera uma emoção. A gente vive uma experiência, essa experiência vai ser acumulada em forma de uma memória. Então, toda experiência que a gente vive, pode ser boa ou ruim, vai trazer uma memória. E a essa memória, a gente vai atrelar um significado e um sentimento. A mesma experiência, se nós pudéssemos viver aqui uma mesma experiência, pode ser que o meu significado seja diferente do significado que vocês duas vão dar para a mesma experiência. Então, a gente pode bater o carro e uma dizer, nossa, tudo dá errado para mim, e a outra dizer, graças a Deus eu tô viva, foi uma chance, e aí muda um monte de coisa, estilo de alimentação, maneira de se relacionar com as pessoas. Então, pensa que o que vocês proporcionam na área da saúde, ali no momento que o paciente chega, é uma experiência, vai gerar uma memória. Qual o significado, qual o sentimento ele vai atrelar ali? Então, claro que é mais fácil você atrelar um significado e um sentimento bom se a experiência for boa. E é isso que a gente precisa promover dentro desse ambiente. E aí, como você falou da secretária, até chegar no médico pode passar por várias possibilidades. Hoje as secretárias estão sendo substituídas por robôs. Um robô substitui 4, 5 secretárias. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu quero tanto falar com o ser humano. Depende, eu gosto de falar com o ser humano se ele for me atender bem. Porque se ele gerar uma emoção de raiva em mim, de frustração, se ele ativa um gatilho de rejeição, coisas que eu vivi lá no passado. Então depende de ser humano, se ele estiver bem treinado, é bom ser atendido por ele. Se ele não tiver, eu prefiro atender, então, um robô. E a experiência, ela pode ser uma experiência negativa, mesmo quando o resultado técnico foi positivo. Então, você resolveu um problema de uma pessoa, mas ela se sentiu de alguma forma, acho que esse micro está falhando, ela se sentiu de alguma forma, por exemplo, que ela não recebeu a atenção que ela gostaria. Alguma expectativa que ela tinha não foi atingida. E aí, por mais que tenha dado tudo certo, na cabeça dela, ela não vai indicar o médico. E a gente precisa ter pacientes que são promotores de vocês. Porque a gente pode pensar, mas como que eu vou conseguir novos clientes, pacientes? Pode ser pela rede social? Pode, mas qual a maior indicação que existe? Ou seja, o melhor marketing é o cliente satisfeito. Com certeza. Se você tem a pessoa falando, eu tenho, sei lá, minha mãe confia em mim, e aí eu vou dizer, vai no médico tal que ele é bom. É diferente do próprio médico dizer, vem aqui que eu sou bom. É uma pessoa que a outra confia, então gera uma confiança. Vai lá, contrata a Ana para fazer um treinamento na tua equipe, porque ela já treinou a minha equipe, ela é boa. É muito mais fácil de você contratar do que eu fazer um vídeo dizendo, me contrate para fazer um treinamento. Então, para ter um cliente promotor, tudo tem que ser nota 9 e 10. Todos os pontos de contato. E nem sempre é só o médico. Porque já começa, às vezes, numa central de atendimento, se for dentro de um hospital. Então, cada momento que essa pessoa se conecta com a tua marca, você tem que trazer uma experiência positiva para gerar uma memória positiva e ela atrelar ali uma emoção boa. E ela vai querer ir lá de novo. Por quê? Porque lá ela se sente bem cuidada, acolhida, importante. Às vezes a gente fala, mas poxa, como é que eu vou fazer tudo isso? Eu tenho que pensar, que nem você falou, eu tenho que estudar, eu tenho que estar ali bem para acertar aquele diagnóstico. Mas só isso não é suficiente. Quando a secretária trata bem um paciente na recepção, ele está muito mais aberto quando ele entra dentro do consultório. O que vocês vão falar, a prescrição, vai ser muito mais fácil ele concluir essa prescrição. O contrário é verdadeiro. Se ele tem um tempo de espera, né? Então ali mostrou que a sala de espera é agradável, tem Wi-Fi. Por que o pessoal na Disney fica 3 horas numa fila e assim que termina a atração volta para a mesma fila ou quer voltar para a Disney depois? 3 horas de espera na fila. Primeiro, tem ali 2 horas a probabilidade de tempo de espera nessa fila. Avisa-se. Ele escolhe se ele quer entrar naquela fila daquele brinquedo ou não. O paciente, quando chega na sala de espera de vocês, muitas vezes ele não sabe quantos tem na frente.
Às vezes a secretária fala que logo vai ser atendido, ele fica ali 1 hora. Então dá uma previsão de tempo de espera, deixa um ambiente gostoso, onde ele possa se distrair com alguma coisa para minimizar aquela espera. E aí quando ele entra, ele está mais aberto a fazer o que o médico fala e também concluir esse tratamento em casa. Então a experiência correlaciona com o quanto esse cliente vai estar engajado com o que vocês vão pedir para ele fazer, se ele vai ou não voltar para a reconsulta e se ele vai indicar ou não outras pessoas. Então sim, é possível na área da saúde, mesmo quando você tem um diagnóstico complexo, um prognóstico desfavorável, você trazer uma boa experiência. Se você acolher, olhar nos olhos, chamar pelo nome, ter respeito, não julgar, carinho, empatia. Ótimo. Carol, tem uma pergunta delicada para você. Agora que você tem a sua clínica, além da sua consultoria, você não tem medo, você já falou um pouco disso agora atrás, mas de treinar o médico, treinar a clínica, treinar a equipe e essa estrutura, se voltar contra você, o seu negócio, né, tornar um concorrente? Pergunta delicada. Mas não, porque eu acredito que quando o serviço de saúde cresce, todos nós ganhamos. Eu não sou médica, mas eu tenho a clínica, eu tenho médicos que trabalham na minha clínica. E eu acredito que quando treinamos, todo mundo ganha. Saúde é um bem de todos. A saúde é um bem de todos. E falando de valor, né, que é o que eu pego mais nas minhas consultorias, a questão de aumentar o ticket, se eu consigo cobrar X na minha clínica, você também vai cobrar X, fica um mercado mais harmonioso, não fica tão desigual. Mas fulano cobra Y. Então, se todo mundo está treinado, todo mundo entende o valor do mercado, você começa a cobrar, não igual, mas parecido. Todo mundo sai ganhando. Então, o treinamento é a chave, sim, para todos os consultórios, para todos os médicos. Carol, e você não tem encontrado um profissional muito tenso? Porque eu percebo, assim, isso de maneira geral. O médico, ele tem que ser tiktoker, ele tem que ser youtuber, ele tem que postar todos os dias no Instagram, ele tem que gerar engajamento, ele tem que fazer dancinha. Que horas ele vai atender, se especializar, estudar? Então, a pressão em cima do médico, você tem sentido isso? Super. Inclusive é uma área que eu gosto muito. Faz quase 10 anos que eu estou, inclusive, nessa parte de gestão de redes sociais. Confesso que, antes de ter clínica, quando eu prestava serviço em outros lugares, era mais fácil. Quando você tem a sua própria clínica, você começa a ver que a teoria não é tão fácil, mas dá para colocar em prática. Então, sim, hoje tem a cultura do médico TikToker. É uma pena, mas existe isso. Só que é importante frisar, eu sou apaixonada por rede social, ainda mais em médicos, que a rede social é uma vitrine, é um espelho. Precisa ter. Não precisa ser o TikTok. Nem é a ideia nossa de ser o TikToker. Mas você precisa ter uma vitrine, uma rede social que condiz com quem você é, com o atendimento que você dá na sua clínica, com a estrutura que você montou. As pessoas precisam ver. E aquele velho ditado, quem não é visto, não é lembrado. Hoje, nós estamos num mundo interconectados. Nós somos interconectados e muito conectados. De manhã, quando você acorda, eu não sei vocês, eu tenho um filho de 4 anos, ele fala, mamãe, primeira coisa que eu faço é pegar o telefone. Primeiro, para ver se ele acordou de madrugada, eu vou fazer ele dormir. Mas normalmente não é, tá na hora de acordar. Mas a primeira coisa que eu pego é o telefone, dou uma olhadinha, vejo que tem mensagem, e aí vou pra vida. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone. Uma das primeiras coisas que você faz de manhã é pegar o telefone. Então você está conectado. Não tem como, na área da saúde, da medicina, você não ser conectado com o seu paciente. Mas tem que ter um limite, né? E o médico, muitas vezes, precisa se acalmar nesse sentido, né? Porque é tanto médico fazendo isso, e daí o médico se sente profissional, o profissional se sente pressionado. Meu Deus, eu não sei fazer dancinha, eu não sei fazer esses vídeos engraçados, e o meu concorrente sabe. Mas será que isso está contando para o paciente? Porque eu tomo por mim, eu não vou. Se eu vejo, você me indica um cardiologista, eu abro o Instagram automaticamente para saber quem é a pessoa, e eu vejo ele fazendo uma dancinha ou uma trend do Instagram, eu falo, não, eu já fico imaginando ele na sala de cirurgia operando meu coração e dançando. Não, eu não quero isso.
E até queria citar um exemplo da doutora Gabi, que está aqui. Até falei isso para ela hoje, já falei isso para ela outras vezes. A doutora Gabriela é nutróloga. Ela tem um Instagram super bacana, porque ele é técnico, mas ele é leve. Então, a gente pega as dicas, mas não... Ele é leve, mas ele não é engraçado, ele não é divertido. Porque eu acho que tem que haver uma seriedade. Por mais instrutivo que seja, fica bobo, fica pouco quando você vê um profissional fazendo uma brincadeira sobre uma doença, né? Então, parabéns, o seu Instagram é muito bom, eu adoro. É isso mesmo. Essa questão de estar interconectado, como um profissional da saúde, fica nessa linha tênue. Será que eu vou para a dancinha ou não vou? O que a paciente quer? O que a paciente de vocês querem? Elas querem estar conectado com vocês. Elas querem fazer parte do seu dia a dia. Eu aposto que vocês, em algum atendimento, alguma paciente de vocês já falou: doutora, eu vi no Instagram seu. Eu tenho certeza. O que elas querem é o senso de pertencimento. Elas querem pertencer. Os pacientes, eles precisam pertencer. E quando eu falo de publicação... Gera confiança. Gera confiança. E quando eu falo de publicação, não é a dancinha do TikTok. Não é você ostentar, mostrar todos os restaurantes que você vai. Não, é de uma forma sutil, leve, que você vai publicar, vai mostrar o seu dia a dia para a paciente ficar interconectada com você. Porque quem não é visto não é lembrado. Então ela se conecta com você e guardou aquela informação. Quando um dia, porventura, ela lembrar que precisa de tal especialidade, ela vai falar: mas eu já vi um vídeo legal, calma, deixa eu procurar, deixa eu falar com a minha amiga. E a questão da rede social, inclusive dos patrocinados, que eu sei que isso deve afligir vários médicos que estão aqui. Ai, tem que pagar patrocinado ou não tem que pagar? Mas será que esse dinheiro vai voltar? Será que o lead é quente? Será que o lead é frio? Será que vai virar alguma coisa? Um lead quente é um paciente satisfeito. Muito mais do que investimento em rede social. Você precisa ter um Instagram bom, sim, porque o mundo hoje é interconectado. Estamos 13 anos na era digital. Então faz 13 anos que estamos diretamente conectados. Então isso é uma obrigação, ser conectado, ter uma vitrine. Mas agora, será que precisa investir tanto em rede social? Como ficou esse boom agora? Se você não investir 5, 10, 15, 20 mil em rede social, você não vai conseguir X leads. Calma, não é por aí. Porque um atendimento bem feito, desde a secretária, desde a sua concierge, desde o motorista, seja de quem for, da sua clínica, vai converter muito mais do que um lead. Marketing com equilíbrio. Marketing com equilíbrio. Uma paciente feliz, ela vai te gerar de 3 a 10 conversões efetivas, que vão te procurar por quem você é, porque vira o resultado da amiga. Então tem que ter o marketing, tem que ter a rede social, mas com muito equilíbrio. Agora, para a gente finalizar essa parte de perguntas, que depois a gente vai abrir para vocês, eu vou fazer uma pergunta única para vocês, uma única dica de neurobusiness focado agora em como ter uma clínica que vende. Uma dica de cada uma. Você estava falando agora do paciente satisfeito e eu lembrei de um médico, porque quando a gente fala em experiência do cliente, experiência do paciente, às vezes parece que isso custa muito caro. Fazer toda uma estratégia voltada para o cliente no centro. E ele é anestesista de obstétrica. E aí, olha a sacada dele. Na hora que vai ganhar o bebê, ele pergunta para a mãe qual música que ela quer ouvir na hora do nascimento. E ele coloca essa música numa caixinha de som. Custou zero para ele. E a emoção da mãe. E aquela música vai ficar... Lembra que a gente falou de memórias, né? De emoção. Então, olha só que interessante. Como que essa pessoa não vai indicar um médico desses, uma equipe dessas, entendeu? Então, eu acho que é mais isso. Por que o Instagram tem que ser bem feito? Tem que ser para mostrar profissionalismo. Também, se for para abrir uma rede social que não é congruente com o que essa pessoa vai encontrar ali, porque hoje a gente fala de vários canais. Então, por exemplo, se você coloca lá no Google o teu WhatsApp, você tem que ter uma equipe que responda. Se você abre uma rede social, seja no LinkedIn, no Instagram, TikTok, YouTube, você tem que ter vídeos, você tem que ter frequência de postagens, tem que ter talvez um profissional que faça isso para ficar bom. Então, todos os canais têm que conversar. Não pode a pessoa ver um Instagram maravilhoso e na hora que ela chega lá é super mal atendida. Então, escolha o que você vai fazer e dentro daquilo que você vai fazer, que você se propõe, faça da melhor forma. Então, a gente fala de neurobusiness, né? Tem que entender como que
a decisão de compra, de dizer sim, de ficar satisfeito, como que funciona isso na mente da pessoa? Você não vende para o paciente, você vende para a mente dele. Porque tudo comunica. Quando vocês entraram aqui, de forma inconsciente, o cérebro olha e ele começa a fazer julgamentos. Se está bonito, se não está o lugar. Quando você vê a gente aqui pela rua, o ser humano é assim, em segundos, é muito instintivo. A gente olha, a gente já está sobre aquilo que a gente viveu, cada um tem a sua experiência, então não é todo mundo que olha e tem a mesma percepção sobre as coisas. Mas quando você entra, se aquela pessoa está bem arrumada ou não, você já vai achar se ela é boa médica ou não. É impressionante. Então, eu adoro quando eu chego e o médico está de terno. Então, lá no médico com jaleco chique. Lá no Ivo assim, eu acho massa. Tinha que estar de terno embaixo do jaleco. Mas o que isso mostra? Autoridade, seriedade, entendeu? Tem uma loja acho que é no Shopping Marigui, que faz assim, alguém falou não. É maravilhosa, eu acho lindo. Então, assim, capriche, por quê? Porque aquela outra pessoa que tá ali, tudo tá comunicando. O cabelo, se a roupa tá passada ou não tá. Se você falou se a cadeira é nova ou não. Isso é difícil para o médico pensar em tudo isso, mas não é o profissional que tem que pensar, o dentista, o veterinário. É ter uma equipe de apoio, né? Eu acho que essa é a sua dica, né? Ter realmente uma estrutura ao entorno dele, né? Para que as coisas não fiquem sobrecarregadas. O médico ele já tem que ser médico, o veterinário, o dentista, o nutrólogo, o psicólogo, ele já tem que estar. Então, não dá para dizer, agora cuidar do meu Instagram. Não, tem uma equipe. Ou você tem que contratar um terceirizado, ou você tem que ter uma equipe interna que faça isso. Você pode começar com uma pessoa, mas é o que eu falei, se for se propor a fazer, tem que fazer de uma forma que comunique exatamente aquilo que é a tua empresa. Senão, porque a experiência ela começa antes dele colocar o pé ali. Se ele colocar, faça uma experiência hoje, coloque teu nome lá, ou o nome da tua clínica, no Google, e vê como essa pessoa te acha fácil no mundo digital. Quando coloca ali, o que aparece para ela? Qual que é a avaliação? Porque essa galera mais jovem, que são os pacientes agora, eles são muito digitalizados, então eles levam muito em consideração isso. Qual é a nota aqui? Aí depois, quando ele chega, antes de chegar, o lugar é fácil deixar? Tem lugares que são maravilhosos, mas você fala, cara, é tão longe, não tem estacionamento, é tudo impeditivo. É isso que eles explicaram do BIOS, para mim, realmente é um super diferencial, estacionamento. Porque antes não tinha tanto você chegar e simplesmente estar seguro ali dentro, você não ter que parar na rua, ter dificuldade para parar. Isso é porque muito antigamente, né, as clínicas veterinárias, assim, que eu atendo muitas, era o único da cidade. Então tudo que aquele veterinário falava era certo, até porque a pessoa não tinha nem aonde ver aquela informação. Se era um atendimento bom ou ruim, se a cadeira estava rasgada ou não, só tinha aquela clínica. Hoje tem um monte de possibilidades. E as pessoas elas vão experimentar. O que a gente quer? Que ele experimente em outro lugar, mas volte aqui. Aqui é diferente, aqui tem carinho, aqui tem isso, aqui tem isso, entende? Então é trazer esses diferenciais e que nem sempre lembra do cara que coloca a música que a pessoa quer na hora que o filho vai nascer. Nem sempre isso está envolvido com altos custos. Muito mais com um olhar de carinho para o que você vai entregar para aquela pessoa. Certo, obrigada. Carol, e a sua dica? Uma dica preciosa. Bom, são tantas dicas, mas a melhor dica que eu posso dar para vocês é vocês terem uma leitura do paciente de vocês. Quem é o paciente de vocês? Como ele está hoje? Não só uma leitura que a gente sabe que dá para organizar antes do paciente vir, mas como ele trabalha, o que ele faz, o que ele consome. É importantíssimo também. Nós temos que ter isso para um modelo de gestão eficiente, saber o que o teu paciente consome. Mas essa leitura que eu estou falando agora é aquela leitura principal quando o paciente chega ali no consultório. Nós conseguimos ver quando a paciente não está feliz, quando ela está nervosa, quando ela está aflita, quando ela está muito nervosa porque ela está te esperando, quando ela está super arrumada. Cirurgia plástica, né? Vai fazer para ela, porque ela quer ou porque o marido quer, exatamente. Ou porque as filhas estão incomodadas com alguma coisa, ou é ela.
né? Qual o objetivo da cirurgia? Eu fico imaginando um cirurgião plástico, a pessoa chegar com a foto da Gisele Bündchen, tipo, o que a pessoa faz, né? O médico chora, né? Chora. Acontece muito isso. Eu fiquei 9 anos fazendo gestão de uma clínica de cirurgia plástica e de outros cirurgiões plásticos aqui de Curitiba. Hoje a minha clínica é voltada para emagrecimento e tem cirurgia plástica, mas tem vascular, dermato, uma equipe multidisciplinar. E eu via muito isso. O paciente chegava, mas eu quero ficar igual fulana de tal. Não. Pera. A vontade fala, não. Vamos marcar consulta todo dia, vamos começar. Vamos começar com o atendimento psicológico, isso é importante, é super né? importante. Então, como é que a pessoa se vê, como é que ela se aceita, como é que ela está se entendendo no meio disso tudo, por que ela quer ser Gisele Bündchen? Quase 10 anos atendendo pacientes exclusivos de plástica. Ai, meu marido, ele não gosta de cicatriz. Poxa, mas ela está acima do peso, ela já teve 3 gestações, tem uma diástase, mas ele quer que eu fique chapada. Fica difícil pro cirurgião. O pobre do cirurgião, ele fica, meu Deus, eu não consigo te ajudar muito. Então é importante você ter esse tipo de leitura, entender a tua paciente, como ela chega. As tuas funcionárias têm que ter esse tipo de leitura também. Porque imagina, a paciente chegou lá, brigou com o marido, chegou, né, sacuda lá no consultório. A secretária não levanta, não fala com ela, não olha nos olhos para conversar. Ah, você sente mágoa? Quase que pega a água logo. Não sente. Só falta ela falar isso, porque depois eu tenho que lavar o copo. Quando falando da secretária. Assim. Então, esse tipo de leitura é muito importante. Mas posso falar agora? A gente fala tudo das secretárias, elas nem estão aqui para se defender. Mas de vocês também, dos médicos, dentistas, né, ou qualquer profissional de qualquer área, a estrutura emocional tem que estar muito adequada para vocês poderem... Porque assim, pensa, vocês também brigaram com o marido, ou os maridos brigaram com vocês também têm os desafios. Só que a pessoa que pagou pela consulta, ela quer você na tua melhor versão. Então, esse cuidado com as competências emocionais, que é conseguir tirar o teu melhor e o melhor do paciente, e a leitura também sobre o perfil do cliente. Tem cliente que quer coisas detalhadas, é aquela pessoa que lê a bula. Ele vai precisar de um trabalho científico para ele se sentir seguro, ele vai precisar ver, talvez, fotos de outras pessoas. Tem aquela pessoa que é mais conexão, então ela quer criar um vínculo com você para sentir segurança. Tem aquele que é mais quieto, aquele paciente que não fala, você nem sabe muito bem o que ele quer. Ele nem vem com a foto da Gisele Bündchen nem de ninguém, você não sabe nem o que ele quer e de repente você entrega uma coisa que não era o que ele esperava. Isso pode acontecer. E a gente está falando da plástica, a plástica é como se fosse a Disney, né? Mas a gente poderia trazer aqui, por exemplo, eu estou passando uma situação que meu pai descobriu um câncer em janeiro. E a gente está passando uma situação muito delicada. Então, e os médicos que atendem oncologia, por exemplo? É possível trazer uma boa experiência? E meu pai fala assim, as minhas médicas são anjinhos que foram enviados para mim. Elas são maravilhosas, desde a equipe da químio. Então, assim, uma coisa super desafiadora e ele se sente super amado. Então, mesmo num ambiente que não é uma plástica, que a pessoa está bem de saúde, que está buscando ficar com uma autoestima, pode ter uma experiência legal. Elas são animadas, elas animam ele. A clínica oferece nutri e psicólogo sem cobrar nada, porque sabe o quanto isso é importante para um paciente oncológico. Então é possível várias equipes, né? Uhum. Gente, vocês têm perguntas? Quem quer perguntar? Ou comentar? Alguém? Que pessoal Nós queremos perguntas. Vamos incentivar as perguntas. Vamos dar prêmios para quem fizer perguntas. Uma unidade no BIOS, de repente. Vamos sortear um BIOS para quem fizer uma pergunta. Já estou olhando para a equipe em pânico. Gente, muito obrigada. Grazi, ela quer ganhar um BIOS. Falaram assim bastante de secretárias, né? E hoje você fala, vamos ter uma concierge. Mas o que eu vejo também nos consultórios e clínicas, as secretárias às vezes não sabem nem falar o português, porque a gente está pagando R$ 1.200 para essa secretária. E você quer cobrar que ela seja uma concierge? Eu acho que é um problema geral isso.
e bem forte. Então, às vezes, na sua consulta, que você vai cobrar, ou no seu... Você tem que pensar na sua secretária também. Valorizar a equipe, né? Valorizar essa equipe, porque ela não é valorizada. Aí o que está acontecendo? Só estão colocando Próximo a gente vai fazer só com secretários. Só secretários digitais. Aí você diz que um, diz que dois, e às vezes você quer ser atendido. Então, você vai... Terrível secretária digital. Eu sou contra a secretária digital. Eu não sou muito fã, né? Mas às vezes... Mas sempre uma secretária mal-humorada, indisposta, realmente porque está recebendo, ganhando pouco, desvalorizada, e um robô, a gente prefere o robô, mas é óbvio que o atendimento humanizado conta e é muito melhor, né? Porque às vezes aquilo não é um trabalho para ela, entende? Não, não é o que eu quero ser quando crescer. Você tá ali, você quis ser um médico quando crescer. E aquela secretária? Será que ela quer ser uma secretária executiva ou ela quer ser uma Porque é ela que vai escutar que o médico está atrasado, que ela está cansada, que ela tem que ir embora, que ela tem outra coisa, que o filho está em casa, que a esposa está aguardando para o jantar e o médico não chamou, né? A secretária aguenta tudo isso. E esse plano de carreira de secretária, nós sabemos que não é algo palpável. Tem um limite. Sim. A clínica ela quer gastar até X com a secretária. Sim. Mas o que é importante? O salário, a gente sabe que não é um salário alto. Mas o que você pode fazer para contribuir com a tua secretária? O primeiro ponto é, dependendo do que é a tua clínica, né? A minha área é mais realmente a parte de estética. Então, por que não? Tem um laser day, tem uma massagem, tem uma cirurgia plástica. Você mima a tua secretária de algum jeito, que isso vai deixar ela feliz e mais estimulada. Mas a parte principal é o treinamento. E foi o que eu falei no início da palestra. Eu sei que, às vezes, você pagar 2, 3 mil reais em treinamento vai durar 12 meses, porque ela vai sair da tua clínica. Você tem que colocar isso no risco do negócio. Igual investir, você coloca no risco do negócio. Sabe que um dia ela vai sair. Mas vamos aproveitar o tempo, o período que ela tiver na minha clínica, para ela ser a melhor pessoa. E quando você treina... E pode ser que ela não saia, E pode ser que ela não saia. Mas, assim, falando, né? O plano de carreira de secretária não é longo. Aí ela pode subir para um cargo de gerência, a ideia de expansão de clínica, abertura de hospitais, ela pode sim ter um plano de carreira. Mas, em tese, elas vão ficar curto prazo. Você tem que investir sabendo disso, porque você vai ganhar nesse curto prazo. Eu queria aproveitar para falar um negócio da secretária, que eu sou muito feliz com os 4 anos que eu passei dentro do centro de rinite lá do IPA. Porque a mesma equipe que eu montei está lá até hoje, já faz acho que 6 anos que eu saí de lá. E aí, uma das secretárias, que eu lembrei dela, que ela já se destacava. Então também, claro, tem o que a empresa deve fazer pelo colaborador e tem a motivação interna de cada um. Por isso que começa lá em saber contratar. Porque falta isso, entendeu? Como que eu contrato? O menos pior porque eu estou morrendo de pressa porque a pessoa saiu e eu estou desesperada. Não. Vai ter menos chance de dar certo. Então você faz um processo seletivo que deve ser lento e rigoroso para você ter mais chances de trazer a pessoa certa. E aí você treina ela e capacita. E aí ela virou supervisora de secretárias, depois ela foi para imunoterapia, depois ela virou minha administradora, só que ela nunca tinha feito administração. E eu ensinei tudo para ela. E daí depois ela fez administração, a empresa pagou para ela está lá até hoje. Então é possível se a pessoa for boa, só que ela tem que ter essa percepção de que a empresa vai dar abertura para ela crescer. Então tem que treinar. Doutor Luiz, tem uma pergunta? E depois você tem uma pergunta? E daí a gente vai encerrar. Tá bom? A gente incentivou tanto a gente incentivou agora a gente vai encerrar. Mas eu acho que daí a gente vai ter uma comidinha especial, tomar mais um vinho, conversar. Eu acho que vai ser produtivo. Então, doutor Luiz. Entrando na mesma linha, pensando, juntando também da pergunta ali, é um pouco de chute, porque eu sou sócio da Carol. Não vale essa pergunta. Pergunta anulada. Mais um comentário, na verdade, que ela estava conversando isso, que a gente vê realmente, principalmente nessa questão da secretária, nas experiências que a gente teve na clínica, que nem sempre vai ser realmente o sonho de carreira dela ali. Né? Boa parte de pessoas que são universitárias, que já estão cursando na nossa área, principalmente ali, algo que seja próximo da estética, né? Ou medicina, ou farmácia. E o que a gente vê e a gente incentiva, que a pessoa tenha esse ganho de conhecimento, entender como funciona a clínica e o que a gente quer vender de experiência, porque aquilo vai acrescentar na carreira profissional dela, seja o que ela esteja buscando, né?
por mais que aquele momento de secretária dela não seja o auge que ela quer de carreira, o que a gente ensina para ela, né, principalmente a Carol tem esse contato mais direto nesse sentido de treinamento, é algo que ela vai usar independente de que área de carreira ela vai seguir. Excelente. E é algo importante, agora, como o Nelson falou, ele é médico, eu não sou. Qual que é o papel dele hoje lá na minha clínica? É atender a paciente da melhor maneira. Ponto. Ele não se estressa mais com nada. Atende o paciente. Ele faz o que você sabe fazer. O resto, deixa o que eu faço. Então, eu não quero que ele realmente perca tempo contratando alguém, fazendo entrevista, porque ele tem que fazer o que ele gosta de fazer. Até porque, se for falar para fazer a parte administrativa, eu acho que ele vai para trás. Eu odeio fazer isso. Então, o médico tem que fazer o que ele gosta de fazer. Ter uma estrutura perfeita para que eles... Só que uma coisa, faça o que você gosta, mas coloque alguém para fazer então a outra parte. Claro. Porque a maioria acaba querendo abraçar tudo. E aí acaba se atrapalhando. Mas vou deixar uma indicação de livro, duas, de liderança. Líderes se servem por último e Paixão por Vencer. Eu acho que mesmo que vocês tenham pessoas que façam, é importante saber ser um líder. Isso vai mudar tudo no negócio de vocês. Em relação ao robô, se o robô for bem treinado, ele pode até responder dúvidas, né? Se você pode treinar um robô justo para a especialidade que a pessoa tem, pode responder dúvidas. Ele pode começar essa triagem, né? Essa leitura do cliente. Marcar uma consulta até mesmo de madrugada, se o paciente vai lá e manda mensagem. O que vocês acham disso? Eu, particularmente, acho que toda a inteligência artificial, se ela for bem usada, faz vocês ganharem uma coisa que é importantíssima, que está todo mundo sem, que é tempo. Então, tudo que for prático para que o médico ganhe mais tempo e o próprio paciente também, porque a gente tem que gerenciar a ansiedade dele. E ele tem a ansiedade da resposta rápida. Então, a inteligência artificial, na minha opinião, bem utilizada, é bom para todos. Porque aí a secretária também tem tempo de fazer outras coisas e não ficar agendando consulta. Porque aí seria boa. Eu acho importante isso, a inteligência artificial é o futuro, né? Inclusive da medicina. Só que eu acho importante ter essa possibilidade da paciente escolher. Eu me irrito com o robô. Eu sou muito acelerada, eu não consigo ficar apertando 2, 3, 2, 1. Se você quer, desculpa, repita, volta. Eu não gosto. Eu gosto de conversar com uma secretária, eu gosto de ter esse contato. Tudo bem? E aí? Eu sou nova, mas eu gosto de ligar. Eu ligo, tem alguma coisa, eu ligo. Porque acho que é mais fácil resolver as coisas ligando, mais rápido, mais próximo. Mas tem pessoas que não. Meu marido é ele gosta de contato com o robô aí. Então, é importante você ter a possibilidade, de escolha. Então, o paciente, isso ele vai se sentir mais amado, mais acolhido. Ele pode escolher igual no Uber, eu acho o máximo que tem aquilo, conversar ou não conversar. Quero conversar com o motorista, então eu coloco não conversar. Então, ele já sabe que não vai, nossa, vai chover hoje. Ele não vai puxar esse papo comigo. Vai ficar lá mudo, como o curitibano gosta. Brincadeira da parte. Mas eu acho legal ter essa possibilidade de escolha. Atendimento humano ou robô. Meninas, super obrigada por essa troca, por esse bate-papo aqui. Agradeço a todo mundo. Quem quiser tirar alguma dúvida específica ou passar qualquer tipo de dúvida, as meninas, a gente vai estar aqui à disposição. As redes sociais, depois eu vou encaminhar para vocês uma tag com as informações de todos. Eu queria, acima de tudo, e mais uma vez, agradecer a Laguna por essa iniciativa. Hoje é o primeiro de uma série de movimentos que a Laguna propõe para o setor de saúde. Quando a gente pensa, igual você falou, quando a gente pensa em saúde, a gente tem que pensar que é um movimento a favor de todos nós. E a Laguna se posiciona dessa maneira de mostrar que não é só um empreendimento, mas é uma preocupação global em muitos aspectos da nossa vida. Então, muito obrigada, Laguna, equipe fantástica que nos recebeu hoje. E obrigada a todos vocês. Agora vamos tomar mais um vinhozinho e comer uma coisinha. Obrigada.